pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai fazer a correção do PET 3 de História da segunda semana do 8º ano. Ele vai trazer como temática a independência da América Espanhola. A gente viu nas semanas anteriores a independência dos Estados Unidos e do Haiti, né? Agora a gente vai ver esse efeito dominó que vai pela América Espanhola e depois atingir a América Portuguesa, né? No caso aqui do Brasil. Então, a gente vai ver agora as influências, tudo certinho, e começar essa correção aí. Bom, ela inicia lá na página 63, né? Ela já na questão número 1, ela traz o enunciado, fazendo uma contextualização, né, da América Espanhola. Só lembrando, aqui eu coloquei até a questão 3, eu vou ter que cortar o vídeo, porque eu vou ter que precisar apagar esse pedaço aqui para colocar a última questão aqui. Então, dessa vez eu não gosto de fazer isso, mas dessa vez a gente vai ter que editar o vídeo aí. Eu gosto de estar bem natural para parecer o mais próximo do que a gente estaria hoje em uma sala de aula. Bom, só voltando. Questão número 1. O processo de independência da América Espanhola, ocorrida no século XIX, aconteceu como reflexo em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII. Nesse momento, é possível observar o surgimento de um novo conjunto de valores que colocava em questão o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. A teoria do iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda dos regimes políticos que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Com base nos estudos realizados no livro didático ou em consulta à internet, responda essas questões. Bom, na primeira, no contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? Bom, nas semanas anteriores a gente viu a seguinte situação. Formaram, né, Deus o pede primeiro até agora, formaram os Estados Nacionais, né, pois que em Idade Média formaram os Estados Nacionais. Portugal, Espanha, França e Inglaterra, né, foram aqueles 4 primeiros ali. Bom, e de lá para frente, o que ocorreu? Espanha e Portugal se iniciaram um empreendedorismo chamado as Grandes Navegações, né? Que teve como consequência a chegada deles aqui na América, não é? Uma parte foi colonizada pelos espanhóis, na verdade a maior parte colonizada pelos espanhóis e uma parte colonizada pelos portugueses, né? Aí teve o Tratado de Tordesilhas, aí dividiu entre as duas grandes potências da época. Porém, com o passar do tempo, o fim da Guerra dos 100 Anos, o que aconteceu? França e Inglaterra, que já eram rival desde essas guerras aí, né? A Guerra dos 100 Anos, elas começaram a protagonizar o quê? Uma rivalidade entre as duas. Quem seria a grande potência, né? Para as duas ser as grandes potências, tinha que acontecer o quê? Ultrapassar Portugal e Espanha. Então, vai ter essa rivalidade. Quando eles colocam fim a essa Guerra dos 100 Anos, a primeira coisa que eles vão fazer é o quê? Também entrar nesse empreendedorismo chamado as Grandes Navegações. Sair do seu território europeu e, né, fazer comércio, expandir o comércio por outras áreas, né? Então aí dá início àquela até questão da globalização, né? Que a gente chama de globalização, comerciar pelo mundo inteiro. E uma das coisas que estavam na moda é o quê? Colonizar as Américas, né? Seja a América do Sul, seja a América do Norte. Então o que vai ocorrer? Diversos fatores vai acontecer que vai modificar essa configuração do mundo nesse período da Idade Moderna, né? Idade Moderna para a Idade Contemporânea, aquele processo de transição, né, de períodos, né? E nesse processo de transição vai acontecer o quê? Independências e revoluções. E para a gente entender esses processos de independência e revolução, o que a história pede para a gente fazer? Focar nas mudanças e permanências ao longo da história, não é isso? Esquecer um pouco de data, apesar que eles vão pedir, né, um quadrinho para ficar situando data. Então o que eles querem mesmo? Qual que é o objetivo? Entender as mudanças e permanências.
porque assim fica até mais prazeroso estudar história, né? Porque ficar decorando números é um caso meio complicado, chato, então a gente vai procurar ver essas mudanças e permanências que ocorreram dessa transição da idade moderna para a idade contemporânea. Modo de produção, o modo de vida dessa população ainda continua sendo quem? O modo de produção capitalista. Mas a partir de agora a gente vai ver que vai surgir um novo modelo de vida que vai ser o socialismo, né? Então, a partir do momento a gente vai ver as primeiras ideias desse questionamento a esse modo de vida chamado capitalismo. Bom, nessa independência da América Espanhola, o que quer dizer isso? Os países, a população que residiam, que moravam na Espanha, queria sua independência. Como assim independência? Romper os laços com quem? Com a Espanha. Né? Não existia aquele pacto colonial. Os países aqui da América Espanhola só poderiam comerciar com a Espanha. Então a Espanha aproveitava dessa situação para pagar um preço muito abaixo do que valia os seus produtos, né? Bom, e assim enriqueceu e hoje é uma das grandes potências da Europa por conta de quê? Pelo roubo que fizeram com os países da América Espanhola. A gente nunca pode esquecer essa situação. Bom, no contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? Então tá lá, pesquisando lá na internet, né, ou livros didáticos, como pede o enunciado. Primeira questão, estava ocupada pelo exército de Napoleão, que destituiu, tirou do trono o rei Fernando VII e passou o trono para o seu irmão José Bonaparte. Nessa rivalidade que a gente acabou de citar entre Inglaterra e França, vai ocorrer depois que o Napoleão assumiu a França. O que o Napoleão vai querer? Já que ele é meu rival, para mim se tornar a grande potência, tem que fazer o quê? Destruir os ingleses. Então ele vai pautar nessa linha. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar, primeira coisa, ele vai bloquear, né, o continente europeu. Só lembrando, eu não trouxe o mapa hoje, mas vamos tentar fazer pelo desenho. A Inglaterra está aqui, a Europa está aqui. Ela parece quase que uma ilha da Europa, né? Então, o que os franceses pensaram? Se eu conquistar toda a Europa aqui, o que vai ocorrer? Eu vou me fortalecer cada vez mais, eu vou me apropriar das riquezas desses outros países. E outra situação, um país não vive sem comerciar. A Inglaterra, se ela ficasse nessa ilha presa, o que ia acontecer? Ela não ia se fortalecer mais, né? Isso enfraqueceria os ingleses, né? Aquele famoso bloqueio continental. Os europeus, Bonaparte, simplesmente disse o quê? Ninguém irá comerciar com a Inglaterra. Se comerciar, o que eu faço? Vou invadir o seu país. Bom, uma das invasões que ele via uma grande potência e grande lucro, grande recursos materiais, quem que tinha? A Espanha, não é? Devido ao quê? Ao pacto colonial espanhol, né? Que trazia grandes riquezas para lá. Que ela teve a sorte de, quando chegar aqui na América, encontrar pedras preciosas, que tinham muito valor, né? Então, sendo assim, o que acontece? Napoleão vai invadir a Espanha, vai tirar o trono de Fernando II e vai colocar quem? Em seu lugar, o irmão José Bonaparte. Quando ele faz isso, o que ocorre? Fernando controlava as colônias espanholas. Quando você tira a pessoa aqui, então até você se situar ali, para controlar depois a América Espanhola, vai demorar um tempo, né? Então, esses povos da América Espanhola vão ver nessa situação o quê? Uma brecha para conseguir ser a sua independência. Sem contar o quê? Que nesse período aqui, ó, 1811, 16, 24, a gente viu lá em 1789 a Revolução Francesa, não é? Aqueles ideais dos iluministas, não é? Que fizeram uma revolução. E aquilo foi, eu falei para você que a Revolução Francesa foi muito importante e vai influenciar a América inteira com isso, ou seja,
vamos mudar, né, o cenário aqui da França, não vamos deixar mais a gente ser explorado por uma pequena minoria, né, uma pequena classe. Então, o que a gente vai fazer? Procurar a romper essas relações de exploração do nosso povo, né? Então, isso que vai ocorrer lá. Bom, questão número 2. Quais motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas na América? Então, a gente viu lá influência da independência dos Estados Unidos, que a gente viu, né, semanas anteriores. Então, o que ocorre? Os Estados Unidos, pelos ideais iluministas, vão fazer sua independência, separar. Como eles estão na América, são todos vizinhos. Então, o vizinho começa a olhar e fala assim, uai, se os Estados Unidos conseguiram, eu também posso conseguir. Então, isso vai fazer um efeito dominó. Um julgou o outro, então, opa, eu também quero, então todo mundo vai querer a mesma coisa. Porque se eles conseguissem a independência, eles colocariam o quê? O fim do pacto colonial. O que quer dizer isso? Agora eu não vou precisar só comerciar com a Espanha, no caso da América Espanhola. Agora eu posso comerciar com qualquer um. Se você comerciar com qualquer um, aí fica bom para você, não é? Lembrando disso, fim do pacto colonial, se eles querem comerciar com os demais, isso é o quê? Um projeto burguês, né? Que era aqueles comerciantes que romperam lá atrás, né, na Revolução Burguesa, com aquela estrutura do antigo regime. Eu vou trabalhar para ficar sustentando nobre e rei e clero? Não, eu vou trabalhar para me enriquecer, para me adquirir poder, porque quanto mais capital eu tiver, melhor vou ser na sociedade. Então, isso que era o pensamento de vida dessa população burguesa. Está lá, apoio militar do Haiti. Bom, o que é esse apoio militar do Haiti? A gente viu também que lá na América Espanhola, América do Norte, quem fez a independência é dos Estados Unidos. Agora a gente parte do Haiti, uma pequena ilha, que foram uma revolução, um processo de independência feita por pessoas trabalhadoras e escravos e ex-escravos. Então, o que as outras populações vão pensar? Gente, mas até lá no Haiti, aquela pequena ilha que era de escravo, o povo que não tinha tanto recurso, conseguiu a sua independência. Por que a gente não vai conseguir? O que esses militares do Haiti também pensaram? Se eu influenciar eles, todos os outros demais vão conseguir a sua independência. Colocando no fim, o que poderia acontecer? Aquele famoso círculo comercial. Todo mundo poderia comerciar com qualquer um, visto que toda a América ela tinha grandes quantidades de quê? Matérias-primas. E essas matérias-primas são muito boas para quem? Para a industrialização, né? Então eles vão sofrer uma revolução industrial, né? E eles precisam de quê? Bens materiais, né? Matéria-prima. Nessa matéria-prima vai produzir os produtos. Produzindo os produtos, o que vai acontecer? Vai chegar nas prateleiras, eles vão revender, né? E vão chegar o dinheiro, né? Isso vai fortalecer essa população. Outra coisa, apoio financeiro da Inglaterra. Olha onde vai a rivalidade dos ingleses e franceses. Se aquele território agora deixou de ser da Espanha para ser de José Bonaparte e dos franceses, então o que a Inglaterra pensou? Eu tenho que frear isso daí. Porque se eu não frear isso aí, o que vai acontecer? Cada vez mais os franceses vão se fortalecer. Eles se fortalecendo, qual que é o principal alvo deles? Destruir os ingleses. Então o que os ingleses pensou? Eu tenho que ajudar essa população a fazer o quê? A desvincular desse pacto colonial. Visto que se eles desvincular, romper com esse pacto colonial, eles poderão comerciar com quem agora? Com os ingleses, visto que já estava acontecendo um bloqueio continental contra os ingleses lá na Europa, então ele ia caçar outras, né? Ele ia buscar outras formas, outros países, outros parceiros para comerciar, né? Então, essa rivalidade a gente sempre vai ver de ingleses e franceses. Questão letra C. Quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta pela independência?
Quais eram os interesses desses países na liberdade da América? Bom, eu coloquei aqui Estados Unidos, Inglaterra e Haiti. E os objetivos: liberdade comercial, o fim do pacto colonial. Bom, quando os Estados Unidos conseguiu a sua independência, a primeira coisa que ele pensou é que eu preciso agora arrumar parceiros econômicos, né? E para mim arrumar parceiros econômicos vai ser mais fácil arrumar onde? Aqui na América, porque aqueles países europeus eles eram meio parceiros, tipo assim, você comerciar com eles, você não comercia comigo, você não vai ter esse comércio comigo. Então, os Estados Unidos pensou, já que eu não tenho uma facilidade para comerciar lá na Europa, então eu vou montar, né, uma doutrina, um projeto chamado Doutrina Monroe, América para os americanos. Os americanos têm que comerciar com os americanos, né? Bom, apesar disso, se eu olhar e falar assim, não, então os Estados Unidos é bonzinho. Não, americano quer dizer norte-americano. Vocês só podem comerciar comigo. Ou seja, eles queriam fazer o quê? Substituir a metrópole espanhola por uma metrópole espanhola e portuguesa, né? Por uma metrópole norte-americana, que é o que acontece, vai acontecer futuramente, aqui que a gente vai ver. A Inglaterra também, ela buscava novos parceiros econômicos, né? Devido ao pacto colonial, ela estava não poderia comerciar, né? Porque esses países estavam com um contrato, né? Um pacto colonial, só poderia comerciar com a sua metrópole. E o Haiti, um novo país também que ele precisava comerciar, né? Então, outros países não iriam comerciar com ele, né? Porque ia sofrer um certo bloqueio comercial. Então, todos esses países desejavam o quê? Liberdade comercial. A gente sempre vai ver que isso é a palavra-chave para a gente entender a sociedade anterior e atual que a gente vive, não é? Porque tudo está em volta da economia do seu país. É a economia do seu país que determina a forma que você vai viver, não é? Se o seu país é um país que não tem muito recurso, a tendência é que você vai viver mal, não é? Péssimas condições de trabalho, consequência de péssimas condições de trabalho, você não vai ter um bom salário, péssimas condições de vida. Bom, a questão letra C já foi, agora a gente vai passar a questão número 2. Novamente ele traz um textinho para contextualizar, né? Ele coloca: a independência do México, ocorrida na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, se deu por meio de uma guerra que contestava a colonização realizada pela Espanha. Contestava o pacto colonial, no caso aí, queria comerciar, queria essa liberdade comercial. Durante quase 3 séculos, o território que hoje chamamos de México ficou sob o domínio da colonização espanhola. Somente no início do século XIX que um movimento de independência ganhou destaque e pressionou a metrópole. Metrópole, vocês lembram? Metrópole é a dona, Espanha, colônia é a posse. Em favor da concessão de liberdade para a colônia. Analise a imagem e responda as questões. Questão letra A. O que você observa na imagem? Então você vai ver várias pessoas juntas, né? Diversas pessoas de vários grupos sociais, né? Tudo unido, né? Então o que eu coloquei? Mestiçagem, ou seja, pluralidade de pessoas, ou seja, muitas pessoas, mestiçagem cultural, característica da formação do México e demais países. Aí você vai encontrar várias classes sociais, né? Seja indígena, seja padre, seja nobres, seja crioulos, né? Crioulos é aqueles espanhóis que viviam no Brasil. A gente vai até entender quem são eles. São espanhóis que foram nascidos aqui na América Espanhola. Tem soldados, tem acho que juízes, tem mulheres, tem várias pessoas. Então, ele vai até te perguntar na segunda imagem aí,
Ó, na segunda imagem, segunda alternativa, o que a imagem representa? O que ela vai representar? Representa o movimento que a gente está estudando de independência, né? O movimento de independência do México por meio da obra muralista. O que é uma obra muralista? É você desenhar no muro mesmo, tentar passar um fato histórico por meio desse tipo de arte, né? A arte muralista. A gente vê isso acontece muito lá no México. Os principais edifícios ou prédios têm essas pinturas muralistas. Questão letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Todos, praticamente, né? Clero, nobres, crioulos, indígenas e mestiços. Clero, aquela da igreja, né? Nobres, aquela riqueza, nascido de sangue. Crioulos, aqueles nascidos. Então a gente vai ver esses crioulos protagonizaram o quê? Essas revoltas. Eles vão participar praticamente de todos, por conta de quê? Que eles são bonzinhos, são espanhóis nascidos aqui, é porque eles são bonzinhos? Não, a gente vai ver que é outra tendência. Indígenas e mestiços. Letra D. O que mais lhe chama a atenção na imagem? Isso é algo pessoal, né? O que me chamou mais a atenção, eu coloquei a diversidade de classes sociais no quadro, ou a união dessas pessoas em busca do quê? De uma independência. Normalmente, o que acontece? A independência de escravos, ex-escravos, uma revolta de uma parte da população. Agora aqui não, aqui é uma união mesmo de várias classes sociais em busca de quê? Mudanças, né? Mudanças, no caso, profundas. Eles não querem permanecer algumas coisas, mas eles querem mais mudanças do que permanências. Quem é o padre representado ao centro da imagem? No início desse processo de independência, vai ter um protagonista que vai ser um padre, que ele é chamado de Miguel Hidalgo Costilla. Né? O que ele vai querer? Esse processo de independência, ele vai clamar a população, vai chamar a população para quê? Para romper laços com a Espanha e, no caso agora também, da França, né? Que agora tinha tomado posse e colocado no lugar do rei espanhol, um rei francês chamado José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte, né? O imperador da França naquele período ali. Letra F. Observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais. Justifique sua resposta. Como você vai entender isso? A gente acabou de pesquisar na internet, né, ou no livro didático, sobre o processo de independência da América Espanhola. A gente viu um quadro, né, onde vai colocar diversos grupos sociais representando o processo de independência. Né? Como que eu vou saber? Até abaixo ali do quadro tem uma legenda, independência na América do México, né? Então o que eu vou colocar? Sim, né? Sim, foi de vários grupos, pois, de acordo com quadros e pesquisas, descobrimos que o processo de independência do México foram feitas por várias classes sociais, né? Para comprovar isso também, o próximo quadrinho aí, né? Que ele vai trazer uma coisa que eu não sou muito fã, porém, eles pediram, né? Essa que eu sempre estou pautando aqui durante as nossas aulas, essa questão de memorização de dados. Você não precisa fazer isso, só para fazer essa atividade mesmo aí. Então ele vai trazer um mapa, né? E ele vai trazer a questão número 3. Na América do Sul, a independência das colônias espanholas foram marcadas por movimentos liderados por crioulos e indígenas, que tiveram características bem particulares. Com o apoio do livro didático e, se possível, com o auxílio da internet, preencha a tabela a seguir com as principais informações a respeito dos movimentos de independência de alguns países da América do Sul que estavam sob o domínio
da Espanha. Então ele vai trazer um quadrinho lá que ele vai te dar os países, ele vai citar os países, aí você vai ter que colocar o ano da independência, os líderes e quem participou desses movimentos aí, né, desses grupos sociais envolvidos. Bom, tá lá, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador. Bom, aqui está a data, né? Você percebe que essas datas, elas são bem próximas. Vocês lembram lá atrás que eu falei? Depois da Revolução Francesa, ela deu tanta influência, né, em um processo de independência dos Estados Unidos e o Haiti, que vai fazer um efeito dominó aqui na Espanha. Eles pensaram, a França conseguiu, os Estados Unidos conseguiu, né? Então o Haiti também conseguiu, né? Apesar de ser de escravos, então por que os outros demais não vão conseguir? Então eles vão entrar de cabeça nessas revoltas aí, ó. Então todos eles vão conseguir? Vão, porque todos esses países hoje existem, né? Existe o Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador. E o Haiti, ele vai ser um dos mais importantes influências disso aqui. Por quê? Primeiro, quem que morava ali? Os crioulos, que eram filhos de espanhóis ali. O que eles pensaram? Olha, apesar de eu ser espanhol também, eu posso viver na Espanha, houve uma revolta de escravos, né, e ex-escravos. Então, se a gente não romper, tentar modificar essa sociedade aos poucos, eles vão, imagina se pegar a influência desse Haiti, o que vai acontecer? Eles vão, né, atacar até os crioulos, lembrando que é filho de espanhóis. Então, todos os crioulos vão participar dessas revoltas porque são bonzinhos? Não, eles estavam com medo que acontecesse no país que eles estavam vivendo o quê? A mesma coisa que aconteceu aonde? No Haiti. Então isso para eles era ruim, porque eles eram grandes proprietários de terra, tinham escravos. Então o que eles pensam? Opa, isso não pode acontecer não, porque se acontecer é ruim para nós, vai dar ruim. E todos eles participaram. Além deles, burgueses e elite, mestiços, mercenários. O que são mercenários? Mercenários é aquele quando você paga alguém, só para você ter ideia. Quem está pagando? Olha, os crioulos que têm grana, né? Eles vão pagar mercenários, já viu aquele filme Mercenários? Eles contratam um exército para lutar para eles, né? Mercenários, vai ter elite, mas elite vai participar disso? Também ela tinha medo, o que ela pensava? Se acontecer igual no Haiti, a gente perde tudo. Se a gente buscar algumas mudanças, não mudanças profundas, aí a gente consegue manter nossos privilégios de momento, né? Então vamos tentar frear o máximo possível, porque uma hora ou outra o que vai acontecer? Vai estourar. Mas como você sabe disso? É porque eu estudei história, eu fui lá, busquei as ferramentas necessárias e sei que uma hora ou outra isso vai ocorrer. Aconteceu lá na Europa, por que não pode acontecer aqui na América, né? Somos todos pessoas que viveram lá na Europa e trouxeram ideias iluministas. Então eles começaram a pensar dessa forma. Além deles, mais participantes, trabalhadores, então teve várias classes sociais. E tivemos também os chamados Libertadores da América. O que é isso, professor? Libertadores da América é futebol, exatamente. O futebol, a Copa Libertadores da América foi feita para quê? Esse nome foi dado por conta de quê? Uma homenagem àqueles que deram liberdade para os países americanos. Então temos diversos lá, ó, José Gaspar Rodrigues, José San Martín, Bernardo Higgins, José San Martín, Simão Bolívar, Sucre Bolívar. Então esse Bolívar está praticamente em todos aí, mas o quadro não ia caber. Mas só de você colocar esses aí, já está ótimo. Bom, então Libertadores, por isso que tem esses países todos aqui, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador. Mas o Brasil lá, o time do Flamengo participa, ele é brasileiro? Também. Eles até consideram Dom Pedro I como um libertador, né? Porém, os mais famosos são esses aí, ó, José Gaspar Rodrigues, José São Martins
E Dom Pedro I, se eu fosse colocar com o meu pensamento, eu não colocaria ele como libertador. Porém, alguns historiadores colocam ele como libertador, né? Então, pessoal, esse é o quadrinho. Essa é a questão número 1, número 2 e número 3. Agora eu vou dar uma pausa para mim apagar essa parte aqui, para a gente terminar a questão número 4, beleza? Pessoal, retomando as atividades, né? Terminei de passar a questão número 4. Vamos lá então para a questão número 4. Ele traz mais um enunciado, né? De contextualização e um mapinha para a gente identificar aí a divisão da América Espanhola. Tá lá. Na luta pela independência da América Espanhola, Simão Bolívar, líder político venezuelano, tinha o sonho de uma América Espanhola independente, unida e republicana. Seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Observe e responda as questões. Aí já responde uma questão pela análise, tanto do enunciado quanto pelo mapa, dá para a gente resolver algumas questões aí. Por exemplo, o que foi o bolivarismo? Vem de Bolívar, não é? A gente acabou de falar. O que ele propõe? A independência e a união dos países da América do Sul. Eu acrescentei mais uma coisa aí, porque exceto o Brasil. O Brasil era uma colônia portuguesa, então ele estava vivendo outra realidade. Não outra realidade, outra configuração, era outro problema, né? Questão número 2. Como se encontrava a divisão territorial da América Espanhola antes da América Espanhola, antes da independência? Então, aqui o quadrinho está meio ruim de enxergar, mas pesquisando na internet você vai encontrar a seguinte divisão: Nova Espanha, lá em cima, lá perto dos Estados Unidos, lá, México, e uma parte dos Estados Unidos, né, que fazia parte dessa divisão. Nova Granada, você vai descendo lá, ele está de verde, tá? Colômbia, Panamá e Equador. Peru ficava no Peru, Rio da Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que já situava onde? Bem na América do Sul ali. Bom, então vamos para a questão número 3. Percebe que está tudo ali no quadro, dá para você entender tudo aí, ó. Dá para você fazer praticamente todas as questões. Questão letra C. Após a independência, como ficou dividido o território que até então era colônia espanhola? Se você voltar lá, ó, no mapa tem dois mapas. Um mapa que é essa divisão em 4 partes. E do outro você percebe que tem vários países. Então o que eu coloquei? Surgiram diversos países independentes, não é isso que aconteceu? Tem vários países ali, ó, tem Argentina, Bolívia, Peru, México, Colômbia, Panamá, Equador e assim vai. Então é essa a resposta lá, né? Como que ficou, né? Fim do Pacto Colonial e surgimento de diversos países independentes. Outra coisa que a gente viu no enunciado: o sonho de Simão Bolívar de uma América independente, unida e republicana se concretizou. A gente percebe que temos países independentes. Mas esses países se uniram, eles fazem parte de um único país? Não. Então o que a gente coloca? América do Sul unida em parte, apesar de... Não, o que ele estava querendo, né? Ó, o sonho de uma América independente, unida e republicana se concretizou em parte, né? A América do Sul unido em parte, apesar de não ocorrer a união. Não, pode apagar um pouquinho, pode eliminar isso aqui, ó. América do Sul unida. Você vai colocar somente isso aqui, ó, em parte. Em parte, apesar de não ocorrer essa união,
União, houve a independência dos países. Coloca aí, ó. Bom, pessoal, essa aí é a resolução do PET 3 de História do 8º ano da segunda semana. Então, a gente fecha essa segunda semana e na semana que vem a gente vai ver a temática da semana 3. A gente vai ver o processo de independência das Américas. Aí a gente vai ver o processo de independência da América Portuguesa, né? A gente vai ver sobre a baiana e outras demais. Pessoal, então, fica assim. Assistam a videoaula, se puder, curtam lá, passem para os demais colegas, pode ser outros colegas de outra escola, para contribuir com a realização do PET deles, tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos. Até mais.